aconteceu, virou manchete. Karl Marx foi um filósofo e revolucionário socialista alemão. Nasceu em 5/5/1818 e faleceu aos 64 anos em 14/3/1883. Criou as bases da doutrina comunista, na qual criticou o capitalismo. Com suas obras filosóficas, Marx deu origem a um conjunto de ideias que foram chamadas de marxismo e se tornou doutrina oficial dos países de regime comunista. A aplicação das ideias de Marx de transformar, pela revolução, as sociedades existentes, principalmente a inglesa, a francesa e a alemã, perdeu sua objetividade à medida que as sociedades evoluíam e se aperfeiçoavam. As ideias de Marx foram implantadas pela primeira vez na Rússia monarquista e agrária em 1917, pela Revolução Bolchevista liderada por Lenin. Karl Heinrich Marx nasceu em Trier, Renânia, província ao sul da Prússia, um dos muitos reinos em que a Alemanha estava fragmentada. Seu pai, Herschel Marx, advogado e conselheiro da justiça, descendente de judeus, era perseguido pelo governo absolutista de Guilherme III. Em 1824, se converteu ao cristianismo luterano. Entre 1830 e 1835, Marx foi aluno do Liceu Friedrich Wilhelm. A escola era suspeita de abrigar professores e alunos liberais e estava sempre sob vigilância policial. Em outubro de 1835, Marx ingressou na Universidade de Bonn, onde frequentou o curso de Humanidades. Nessa época, participava das lutas políticas estudantis. A cultura estudantil rebelde fazia parte da vida de Bonn e muitos estudantes foram presos. Em outubro de 1836, Marx se transferiu para a Universidade de Berlim para estudar Direito e Filosofia. Nessa época, se propagavam as ideias de Friedrich Hegel, 1770-1831, destacado filósofo e idealista alemão. Marx se alinhou com os hegelianos de esquerda, que procuravam analisar as questões sociais, fundamentados na necessidade de transformações na burguesia da Alemanha. A princípio, sentiu aversão às doutrinas de Hegel, porém a pressão hegeliana era poderosa na cultura estudantil revolucionária. Então Marx se tornou membro de uma sociedade formada em torno do professor de teologia Bruno Bauer, que considerava os evangelhos cristãos narrativas de fantasias humanas decorrente das necessidades emocionais. Os jovens hegelianos começaram a se mover em direção ao ateísmo e pouco falavam sobre ação política. O governo prussiano, temeroso da subversão dos jovens, demitiu Bauer em 1839. Porém, os hegelianos foram cada vez mais se identificando com a esquerda republicana. Em 1841, Karl Marx obteve o título de doutor em filosofia com a tese Diferenças entre os sistemas filosóficos de Demócrito e de Epicuro. A tese foi defendida com brilhantismo, mas Marx, que pretendia lecionar, não foi aceito pela universidade, que recusava mestres que seguiam as ideias de Hegel.
Com a recusa, Marx passou a escrever artigos para os anais alemães, publicado por seu amigo Arnold Ruge, mas a censura interrompeu a publicação dos artigos. Em outubro de 1842, Marx mudou-se para a Colônia e assumiu a direção do jornal Gazeta Renana, quando conheceu o filósofo e teórico político Friedrich Engels. Mas logo após a publicação do artigo sobre o absolutismo russo, o governo prussiano fechou o jornal. Em julho de 1843, após um noivado de 7 anos, Marx casou-se com Jenny von Westphalen. 4 meses depois, o casal mudou-se para Paris, que era o centro do pensamento socialista. Lá, Marx tornou-se um revolucionário e começou a se associar com sociedades comunistas de trabalhadores franceses e alemães. Junto com Ruge, Marx fundou a revista Anuários Franco-Alemãs, quando publicou 2 artigos de Friedrich Engels. Ao lado dos artigos de Engels, a revista publicou também 2 trabalhos de Marx: Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel e Sobre a Questão Judaica. Porém, a revista não passou do primeiro número. No final do ano de 1844, Marx começou a escrever para o Vorwärts, que era publicado regularmente em Paris. Mas as opiniões emitidas na revista desagradaram o governo de Frederico Guilherme IV, imperador da Prússia. O governo francês foi obrigado a expulsar os principais colaboradores da publicação, entre eles Marx. Marx e Engels. Em fevereiro de 1845, Marx e Engels foram obrigados a sair da França e seguiram para a Bélgica. Era o início de uma longa amizade. Marx instalou-se com a família em Bruxelas e, junto com Engels, dedicou-se a escrever teses sobre o socialismo e manteve contato com o movimento operário europeu. Fundaram a Sociedade dos Trabalhadores Alemães, adquiriram um semanário e se integraram à Liga dos Justos, entidade comunista secreta de operários alemães, com filiais por toda a Europa. Juntos, Marx e Engels escreveram A Sagrada Família, publicada em 1845, e A Ideologia Alemã, só publicada em 1926. Em novembro de 1847, no segundo Congresso da Liga dos Justos, realizado em Londres, Marx e Engels recebem a tarefa de redigir um manifesto. Em Bruxelas, com base no trabalho de Engels, Os Princípios do Comunismo, Marx escreveu o Manifesto Comunista. No Manifesto Comunista, Marx faz uma violenta crítica ao capitalismo e expõe a história do movimento operário. Faz objeções e alguns setores do socialismo, reunindo suas principais ideias com a luta de classe e o materialismo histórico, e termina com um apelo para a união dos operários do mundo inteiro. Nesse mesmo ano, uma onda de agitações sociais varreu toda a Europa. O resultado não foi a Revolução Comunista, que na época só era desejada por uma minoria de extremados. Mas é certo que os direitos dos trabalhadores, como menos horas de trabalho por dia, melhores condições materiais, etc.,
começaram a ser admitidos. O livro Manifesto Comunista foi publicado em Londres em 1848, em meio ao tumulto daquele ano de crise. Pouco tempo depois, Marx e sua mulher foram presos e expulsos da Bélgica. Em seguida, junto com Engels, seguiram para Paris, onde mais uma vez foram expulsos e resolvem se instalar em Londres, em agosto de 1849, onde permaneceram pelo resto da vida. Vivendo na miséria, a família foi despejada do local onde morava. Contavam apenas com a ajuda de Engels e da família de Jenny, esposa de Marx. Apesar de atravessar uma grave crise financeira, em 1864, Marx voltou à atividade política e fundou a Associação Internacional dos Trabalhadores, que ficou conhecida como Primeira Internacional. Em 1867, com a ajuda de Engels, Marx publicou o primeiro volume de O Capital, que se tornaria sua principal obra. Na obra O Capital, Marx faz uma análise crítica ao capitalismo, sintetiza o modo de funcionamento da economia capitalista, mostrando que ela está baseada na exploração do trabalhador assalariado que produz um excedente que acaba ficando para o capitalista. Segundo as teorias desenvolvidas por Karl Marx, o excedente deveria voltar para o trabalhador, na forma de salário, numa porcentagem do valor equivalente ao que foi produzido, e a outra parte ficaria com o dono dos meios de produção. Essa seria, então, o que Marx chamou de mais-valia. Últimos anos e morte. Em 1871, por ocasião da Segunda Comuna de Paris, movimento revolucionário do qual a Associação Internacional participou ativamente, morreram mais de 20 mil revoltosos. A partir de 1872, divergências internas provocaram o fim da Internacional. Em 1875, Marx participou da fundação do Partido Social Democrata Alemão e, em seguida, retirou-se da atividade política para concluir o segundo e o terceiro volumes do O Capital, que se foram editados por Engels em 1894. Marx e Jenny tiveram 7 filhos, mas apenas Jenny, Laura e Eleonor chegaram à vida adulta. Uma das filhas faleceu em consequência de uma bronquite logo após completar 1 ano. Na época em que viviam em Londres, quando um de seus filhos faleceu, não tinham dinheiro para comprar o caixão. No dia 2 de dezembro de 1881, faleceu sua esposa. Nessa época, a atividade política de Marx começou a sofrer sensível redução. No dia 11 de janeiro de 1883, depois que sua filha Jenny faleceu de câncer na bexiga, o estado de saúde de Marx se agravou. Karl Marx faleceu em Londres, Inglaterra, no dia 14 de março de 1883, em consequência de um abscesso pulmonar. No dia 31 de março de 1898, sua filha Eleonor suicidou-se. Laura, que nasceu em Bruxelas, suicidou-se no dia 25 de novembro de 1911. O marxismo. O marxismo é o conjunto das ideias filosóficas, econômicas, políticas e sociais que Marx e Engels elaboraram e que mais tarde
foram desenvolvidas por seus seguidores. O marxismo interpreta a vida social conforme a dinâmica da luta de classes e prevê a transformação das sociedades de acordo com as leis do desenvolvimento histórico de um sistema produtivo. O marxismo influenciou os mais diversos setores da atividade humana ao longo do século XX, desde a política e a prática sindical, até a análise e interpretação de fatos sociais, morais, artísticos, históricos e econômicos, e se tornou doutrina oficial dos países de regime comunista. Principais obras de Karl Marx: O Manifesto Comunista, 1848, Marx e Engels. Trabalho Assalariado e Capital, 1849. O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, 1852. Contribuição à Crítica da Economia Política, 1859. Espero que tenha gostado. Deixe seu joinha, o seu comentário, a sua indicação para uma nova matéria. Inscreva-se no nosso canal. Aconteceu, virou manchete.